Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir a mais um conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. E eu quero agradecer pelos novos inscritos. Primeiramente eu agradeço a Deus, como de costume eu faço. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos, né? Desejo a todos que sejam bem-vindos. A irmã Maria José, Maria dos Anjos, irmã Maria dos Anjos, irmã Maria José, irmã Ira Ribeiro, Samuel e irmão Valdeci. Eu quero agradecer a vocês e desejo a vocês que todos sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em Cristo, desta família em graça. E a todos aqueles também que está conosco todos os dias, irmã Lucinete, irmão Giovanni, irmão Jovelino, irmã Veralina, irmã Eleni, irmã Simone, irmã Aline, entendeu? Muitos irmãos, né? Que se eu fosse citar o nome, eu não consigo lembrar de todos. Irmão Nelson, irmão Edmundo. Então eu desejo a vocês que todos sejam bem-vindos. Muito obrigado pela força que vocês estão dando, tanto a minha pessoa como a esse canal, amém? E irmão Rinaldo aí de Recife, então a irmã Simone, então são muitos, a esse casal abençoado aí de Portugal aí, que nos tem honrado, e eu desejo a vocês muita saúde e paz para todos vocês, amém? Só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês. Então, eu quero trazer e peço àqueles também de antemão que não se inscreveram, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui, mais uma vez, que tem como tema, que tem como tema o encontro da graça com a filosofia grega. O encontro da graça com a filosofia grega. Esse é o tema principal. E o texto principal se encontra aqui em Atos, capítulo 17. Vamos ler aqui alguns versículos, que diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Com ele quem? Com Paulo. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Ou seja, tagarela? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Ou seja, Paulo pregava, anunciava Jesus, o ressuscitado. Paulo anunciava o Jesus ressuscitado e a ressurreição. Versículo 19. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Era a doutrina que Paulo anunciava, que Paulo pregava. A doutrina do evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Paulo anunciava a graça em todos os lugares que Paulo passava, porque Paulo tinha que pregar o evangelho a toda criatura ali no século I. Entendeu? Por isso que Paulo não parava. Paulo fazia missões, porque o evangelho tinha que ser anunciado antes da vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Ou seja, eles não entenderam a doutrina do evangelho que Paulo pregava. E para eles, era coisas estranhas, entendeu? E eles queriam saber. É como hoje está acontecendo aí. A doutrina do evangelho da graça, meu irmão, para eles se tornam estranhas. É estranho aos ouvidos deles, de muitos aí que tem. Por quê? Porque eles não entenderam, eles não sabem o que é o evangelho da graça. Eles não sabem o que é a doutrina do evangelho da graça. Esse evangelho que edifica, que liberta e salva. Salva de quê? Da mente, da consciência,
transforma, tem uma metanoia, uma transformação de mente, uma ressurreição de mente. É isso que o Evangelho faz. Ele transforma a mente do povo de Deus. Então, veja, aqui eles achavam essa nova doutrina para eles, falada por Paulo, era estranho aos ouvidos deles. Eles nunca haviam ouvido aquele tipo de ensinamento falado, pregado, ensinado por Paulo. Entendeu? Então, para eles eram estranhos. Como também hoje, para os filhos de Deus é estranho. A maioria, 99% das igrejas de Cristo, não sabe o que é a graça de Deus, não sabe o que é essa doutrina que foi pregada por Paulo e hoje pregamos nós. Claro que em outro contexto, completamente diferente. Então veja, o encontro da graça com a filosofia grega. Filosofia é composta de duas palavras. Essa palavra filosofia é composta de duas palavras de origem grega. Philos significa amor e amizade. Sofia quer dizer, significa sabedoria ou conhecimento. Então, a junção das duas palavras, philos e sofia, significa amor ao conhecimento, amor à sabedoria. A filosofia é a disciplina responsável pela criação de conceitos, conhecimentos, racional, ou seja, pensado. Surgiu na Grécia em meados dos séculos 4 a.C. e do século 5 depois de Cristo. A filosofia busca, através de pensamentos, a compreensão da realidade, da natureza humana, ética, conhecimento, política e questões metafísicas. Então, o apóstolo Paulo havia chegado em Atenas, no território grego. Atenas havia recebido esse nome proveniente da deusa grega, chamada Atenas. Então, depois de ser perseguido em Tessalônica e em Bereia, Paulo chega agora no berço da filosofia humana, a capital ali da filosofia grega, ali naquele século, no século I. A cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e outros como é que se diz? Filósofos. Então, Atenas era o berço da filosofia humana, terrenamente falando. Então, Paulo chega nessa cidade, uma cidade de monumentos, de muitas estruturas feitas e lindas, que chamavam a atenção. Paulo chega nessa cidade e o espírito de Paulo se comove, vendo ali tantos altares, entendeu? A idolatria ali chamou a atenção de Paulo. Não foi só a beleza, não foi a beleza que chamou a atenção de Paulo, mas a idolatria dentro daquela cidade. Então veja, a cidade estava entregue à idolatria, entendeu? E Paulo todos os dias disputavam com os judeus religiosos. O texto diz, no versículo 17, que Paulo disputava na sinagoga com os judeus religiosos. E todos os dias na praça, tanto nas sinagogas religiosas dos judeus que lá tinha na época, como também na praça, entendeu? Quando Paulo se apresentava. Então ali estavam alguns filósofos, epicureus e estoicos da filosofia grega. Entendeu? Então, esses filósofos, os epicureus, esses grupos de filósofos, os epicureus e os estoicos, contendiam com Paulo, porque Paulo estava apresentando Cristo, o ressuscitado e a ressurreição. Então, para eles era uma doutrina nova. Então veja, e eles dizem assim, que quer dizer este tagarela, esse paroleiro, entendeu? Então, aí outros diziam, parece que é pregador de deuses estranhos. Por que eles falaram isso? Porque Paulo anunciava a Jesus, Cristo e a ressurreição. Os filósofos não acreditavam na ressurreição, entendeu? Então veja, e tomando-o levaram ao Areópago. E o Areópago ali, no tempo de Paulo, era um lugar
ali era um lugar onde a sociedade da Grécia, de Atenas, não é? O conselho, né? O tribunal de conselhos se reunia ali para resolver questões políticas, religiosas e da ciência, do conhecimento, da filosofia. Então, Atenas era o berço da filosofia, ali no tempo de Paulo. Então, o apóstolo Paulo é levado, depois de ter sido perseguido em Tessalônica, em Bereia, ele chega em Atenas e ele disputa todos os dias nas praças e nas sinagogas dos judeus, que lá existia. Então, ele é levado para esse lugar. E lá, nesse lugar chamado Areópago, entendeu? Então resolviam ali as questões políticas, religiosas, né, da filosofia. Então ali, Paulo foi levado. E Paulo, ele é questionado. Veja o que diz aqui, ó. E tomando-o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Era uma doutrina nova. E que eles não entendiam. Para eles eram estranhas. Né? Como eu já falei aqui, como para muitos filhos de Deus. Esses homens aqui eram gregos. Eles entendiam de filosofia. Então, para eles era uma doutrina estranha, que eles não entendiam, eles nunca ouviram isso. Mas para o povo de Deus também, isso aqui, não é diferente, meu irmão. Claro que mudou os séculos. Não é que o povo de Deus são filósofos, entendeu? É o povo da filosofia? Não. É porque o povo de Deus, assim como aquele povo de Atenas ali, que entendia de filosofia, o povo de Deus hoje não entende, meu irmão, dessa doutrina da graça. Não entende, ele não sabe o que é evangelho. Infelizmente, meu irmão, se ouve muito, é um culto de emoção, é um encontro de emoção, de barulho, entendeu? É isso que eles fazem. Conhecimento da graça eles não têm. Alguns falam até da graça, mas aí entra a mistura, entendeu? Não entra uma graça com a verdade, porque a graça, como eu sempre falo, é acompanhado da verdade. Sempre tem a mistureba, a mistura, entendeu? Então veja, Paulo é levado, para eles eram coisas estranhas. Então veja, no versículo 21, olha, o texto diz assim, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então aquilo ali era uma novidade para eles. A notícia percorreu Atenas, só se falava disso, entendeu? Só se falava de Paulo e daquilo que ele anunciava, Cristo e a ressurreição. Paulo pregava a graça sem mistura. Paulo não pregava a lei de Moisés, entendeu? Então veja, no versículo 22 diz assim, ó, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também ali um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então Paulo anunciava para eles, né, um Deus que eles não conheciam. Entendeu? Eles não conheciam o Deus que Paulo pregava, o Criador. Eles não conheciam aquele que é o todo o soberano, aquele que criou os céus e a terra, aquele que não habita em templos feitos por mão de homem. Paulo vai deixar bem claro aqui, na cidade da filosofia, na Grécia, ali, em Atenas. Então veja, aí Paulo continua assim, ó, ele diz, ó, do jeito que outra coisa aqui, outro ponto, do jeito que os gregos não conheciam a pregação de Paulo, essa doutrina que para eles era estranha, entendeu? A mesma coisa é a maioria do povo de Deus. Não conhece esse evangelho, não conhece o Deus que eles servem. Porque se eles conhecessem o Deus que serviam, que eles dizem que servem, que eles dizem que adoram, entendeu? Que eles são zelosos, eles
analisavam mais o que são pregados dentro das sinagogas aí religiosas, dentro desses redios de 4 paredes. Eles analisavam mais. Mas eles não analisam, e tudo que os líderes religiosos passam para eles, eles acreditam. Então eles não conhecem esse Deus, o Deus da graça, o provedor. Entendeu? Ele não conhece o Deus que fez o céu e a terra. Essa graça, meu irmão, que chegou até o nosso entendimento, que abriu o nosso entendimento, eles não conhecem, meu irmão. Eles não sabem o que é graça. Eles não sabem o que é evangelho, infelizmente. Então veja, versículo 24, Paulo vai dizer aqui, olha o que Paulo vai pregar dentro do Areópago. Isso aqui foi algo que aconteceu, que Lucas escreveu. Olha, aí Paulo diz, o Deus que fez o mundo, o glória. Aqui está falando do mundo cosmo, o planeta cosmo, o mundo global. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Tudo que há na face da terra foi Deus que criou. Os céus, os mares, os rios, as plantas, os vegetais, os animais, nós, os seres humanos, homens. Quando eu falo nós, os seres humanos, homens, mulheres, crianças, entendeu? Ele criou tudo, tudo é dele, por ele e para ele. Aí ele diz aqui, ó, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. Veja, meu irmão, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. A pergunta é, doutor, o Deus que eu sirvo, o Deus que você diz que serve, ele habita nesse redil de 4 paredes onde você diz que o povo tem que ir para a igreja? Ele habita aí? Não, eu não preciso buscar o meu Deus em nenhum templo religioso. Se eu quiser me congregar com meus irmãos, se reunir no lugar onde tem graça, onde ensina a graça verdadeira, pura e limpa, eu vou. Não somos contra. Entendeu? E não é proibido a pessoa ir a um templo de 4 paredes. Não é proibido. Agora, Deus não habita ali. Eu não vou me reunir para ouvir heresias, nem uma graça misturada. Entendeu? Eu não vou ouvir rudimentos de lei de Moisés, história do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Podemos conhecer o Antigo Testamento? Sim, as Escrituras, sim. Para entender o Evangelho, para entender a graça. Entendeu? Mas não trazer isso aí, história de Davi, como se fosse para mim. Sai Davi e entra eu. Não. A promessa de Davi era com Davi, doutor. A promessa, o que Deus tinha para Davi, Deus não tem para mim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? É isso que eles fazem aí. Então veja, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, só existe Ele. Só existe Ele. Não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Deus não é servido por mão de homens. Olha, aí diz aqui, ó, como que necessitando de alguma coisa, Deus não necessita de dinheiro, olha, dê a parte de Deus, como dízimo, não. Deus precisa de dinheiro? Quem precisa de dinheiro é os homens, rapaz. É os homens que vivem se beneficiando com o dinheiro do povo, mas Deus não precisa de dinheiro. Deus é espírito, Ele está dentro de cada um de nós. Por isso que eu não preciso buscar Deus nem no monte e nem em um templo. Se eu quiser me reunir, eu vou. Porque Ele não habita nesses templos aí, feito por mão de homem. Ele habita dentro de nós, no nosso espírito. O Espírito de Deus está conectado com o nosso espírito, doutor. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Assim falou Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Entendeu? Não tem nada a ver. Então veja, Paulo continua o sermão aqui. Olha, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. O glória. O homem não tem nada. Nem a respiração é do homem. O homem não paga por essa respiração, por esse fôlego de vida. Tudo é dele, meu irmão. Para que tanta arrogância, tanta prepotência, tanta jactância, tanta soberba, meu irmão? Que nós não temos nada aqui, somos o que somos pela graça. No dia que chegar o último dia da nossa peregrinação aqui na terra, se for hoje ou amanhã, ninguém sabe. Entendeu? A gente não leva nada. Nós temos que destilar o amor, a amizade,
O tempo é tão pouco aqui na terra, meu irmão, para a gente estar com picuinha, com mimimi. Vamos deixar de ser criança, de ser menino. Não é só falar, mas as atitudes mostram quem é menino e quem não é, e quem é adulto. Pessoas com quase 50 anos de idade e outras com 50 anos de idade, vivendo, agindo como menino, atitude de criança. Está na hora de crescer, doutores. Aí veja, ele diz assim, ó, versículo 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Então, a terra foi feita para ser habitada pelos homens. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre, doutor. Não tem essa da terra ser destruída. Quem foi que disse isso? Que carga d'água é essa? Que patacoada é essa? Não existe isso, doutor. Então veja, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, olha, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo está dizendo, não, ele não está longe de cada um de nós. Entendeu? Era isso que Paulo estava falando aqui. Continuando. Versículo 28. Porque nele vivemos, ô glória. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Se nele vivemos e nos movemos e existimos, como é que eu posso me afastar da presença de Deus? Eu já deixei Deus porque não estou congregando, porque não estou evangelizando nos sinais, nem nas ruas, porque eu não estou visitando. Quem foi que disse isso, doutor? Que entendimento é esse? Não entenderam? Entenderam errado a palavra. Mas eles fazem isso, sabe por quê? Porque eles querem ver em número. Eles querem ver tudo, dinheiro, meu irmão, entrando nos bolsos, nos cofres. Porque as pessoas se reúnem e lá tem o tal do dízimo, que nunca foi dinheiro. Era alimentos, era trigos, entendeu? Era produtos da terra, animais. E era para quem os dízimos? Para a tribo de Levi. Era aqueles que trabalhavam no templo. E tem algum pastor aqui hoje que é da tribo de Levi? A lei ainda existe. Você é judeu para viver a lei de Moisés e não era dinheiro. Os dízimos, que era alimento, era para a tribo de Levi, os peregrinos, a tribo de Levi que não receberam herança. A herança da tribo de Levi era o próprio Deus. Então as outras tribos trabalhavam e levavam o dízimo. Entendeu? Era anual. Os dízimos eram anual. Eles querem pegar dízimo como dinheiro. Já está errado. Entendeu? Todos os cultos que eles dizem que é culto a Deus. Que é para adorar a Deus. Adorar a Deus a gente adora em qualquer lugar. A adoração a Deus é no Espírito. Servir a Deus é no Espírito. Ser grato a Deus é no Espírito. É na nossa mente, é na nossa consciência. Entendeu? Então veja. Era para os peregrinos, as viúvas. Vocês têm feito isso? Tem muitas viúvas aí na terra. Vocês têm feito isso? Já que vocês cobram dízimo, leve para as viúvas, os órfãos, tem muitos órfãos aí, e os viajantes, os peregrinos. Mas eles não fazem isso, eles querem enriquecer. Eles querem estarem ostentando como dinheiro do povo, dizendo que é dízimo, que é dinheiro, que dízimo é dinheiro. Isso é lei, isso é fermento. Os dízimos eram na lei, as práticas eram na lei de Moisés. Então isso é fermento, doutor. Mas eles continuam porque eles querem ostentar. Pra cima de mim nunca mais. Essa mente aqui, ó, foi aberta. Os olhos foram iluminados. Ô glória. Ele diz aqui, ó. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então não tem como eu me separar do amor de Cristo. Porque eu não estou fazendo parte de uma congregação. Quem foi que disse isso, meu irmão? Aí continuando. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Versículo 29. Sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Entendeu? Então Paulo estava pregando ali que eles deveriam se arrepender.
Entendeu? E que Deus não levava em conta o tempo da ignorância. Ignorância aqui de entendimento, não é de ser bruto, ser bronco, ser cavalo de sela, ignorante, sabe? Não é aquela pessoa que a gente não pode nem conversar, não é nesse sentido. Ignorância aqui é no entendimento, meu irmão. Entendeu? Então veja, Paulo diz, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. O evangelho era anunciado, o evangelho era pregado, entendeu? Porque o juízo de Deus estava chegando. Porquanto tem determinado, olha, um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Mas aqui não era o mundo, o planeta cosmo, o mundo global, não. O mundo lá, o mundo habitado. E esse dia do julgamento aconteceu no ano de 70. Olha, porquanto tem determinado, Deus já tinha determinado o dia em que a justiça de Deus iria julgar ali. O juízo de Deus viria sobre Israel. Olha, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou os mortos? Quem foi que ressuscitou dos mortos? O primeiro a ser ressuscitado foi Cristo. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele teve que passar pela morte física. Como é que você não quer passar, doutor? Vocês vivem ensinando que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e vão ser arrebatados de carne e sangue. Como? Quem foi que disse isso, meu irmão? Nasceu tem que morrer, neném. Nasceu tem que morrer, neném. Não tem esse aqui, cedo ou tarde vai ter que fazer a viagem, deixar esse corpo, o espírito deixar esse corpo, essa matéria e voltar para o lugar de origem, de onde um dia o espírito, os filhos de Deus, espírito revestido de carne, viemos numa peregrinação aqui, habitar num corpo de carne e sangue e ter experiências aqui terrenas aqui. Mas chegará o dia em que voltará. Não dessa maneira que os pastores ensinam aí. Então veja, aqui o tema é o encontro da graça, né, com a filosofia grega. Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Veja, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, veja, o grupo se dividiu ali. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, como até hoje é assim. Eles vivem escarnecendo dessa palavra, da palavra do Evangelho da Graça, virando as costas para essa palavra. Entendeu? Vivem escarnecendo da palavra. E são os líderes religiosos que incitam isso, os seus seguidores a fazerem isso. Entendeu? Do jeito que aconteceu lá em Atenas, acontece nos dias de hoje. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Veja, sempre vai ter algumas pessoas que vai ouvir essa mensagem, o Evangelho da Graça pregado hoje por nós, não mais por Paulo. Tanto faz os pregadores do YouTube como você, meus irmãos. Vocês que tiveram uma ressurreição de mente, uma metanoia, uma transformação, vocês que tiveram os olhos iluminados, sempre vai haver pessoas que vão escarnecer do que você prega, essa doutrina, essas verdades que estavam ocultas dos nossos olhos. Mas outros vai querer ouvir outra vez. Vai bater a curiosidade. Porque nem todos, meu irmão, vai ser cortado por esse evangelho. Nem todos serão cortados pela graça de Deus. Por esse evangelho, o pacto do entendimento. Nem todos. Uns vão escarnecer e outros vai bater a curiosidade e vai querer ouvir novamente. Entendeu? Aí dizia assim, ó. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Veja, e assim Paulo saiu do meio deles. Versículo 34. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Veja,
que alguns homens chegaram até Paulo e creram na pregação de Paulo, naquela doutrina que para os gregos, alguns gregos ali, era uma doutrina nova e que eles não entendiam o que Paulo pregava. Paulo pregava Cristo e a ressurreição. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, o evangelho, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito, ou glória, como nós fazemos hoje. Claro, em outro contexto. Aí, ó. E todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, olha, Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros, ô glória. Veja, meu irmão, que Paulo ali ganhou não almas para Jesus, mas ele ganhou ali pessoas no que tange o entendimento. Ninguém ganha ninguém para Jesus. Os filhos de Deus já vieram salvos. Agora, o entendimento, essa palavra tem que ser ministrada, ensinada, pregada, para que as pessoas saiam do laço do passarinheiro, dessas sinagogas aí, religiosas, da religião evangélica, que não ensina a graça, ensina a lei de Moisés. Estão presos a doutrinas de homens, estão presos a doutrinas de uma perturbada, daquela Margaret MacDonald, que teve sonhos e visões e criaram, um teólogo criou uma doutrina conhecida como uma doutrina nova, ali no século XIX, no ano de 1830, uma doutrina conhecida como a doutrina do arrebatamento. Eles são presos a isso aí, vão ser arrebatados. Nunca, quem volta é o espírito e sua carne, minha doutor, ou doutores aí, e doutoras, vai ter que voltar pro pó, vai virar bicho, vai ser comido por bicho, quem volta é o espírito, entendeu? Então veja, meu irmão, como é claro, que palavra abençoada e esclarecedora e bem tranquila de ser anunciada, de ser pregada. Então veja, alguns ali creram em Paulo, como Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Você vai ter que pregar, meu irmão. Nós temos que pregar esse evangelho. Esse evangelho tem que ser anunciado. Não para salvar vidas. Ah, eu ganhei vidas para Deus. Ninguém ganha vida para Deus, para Jesus. Quem foi que disse isso? As vidas já vieram ganha. Os filhos já vieram salvos. Não tem salvação para o Espírito. Não tem pregação para salvar o Espírito. O Espírito já veio salvo. Agora nós temos que pregar esse evangelho para abrir o entendimento dos irmãos. É uma salvação de mente, é uma ressurreição de mente para livrar eles do laço do passarinheiro, do sistema religioso evangélico, da religião evangélica. Amém? Então, graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos continuar a combater pela palavra a doutrina, esses ensinamentos do sistema religioso aí, que não sabe o que é graça. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.